Vamos orar. Senhor amado, nos colocamos na Tua presença e nós lembramos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não é que Ele habitará, Ele habita em nós. Independe das nossas emoções, o fato que Ele habita em nós. E nós escolhemos não viver como se não tivéssemos o Espírito Santo. Nós escolhemos não viver como se não tivéssemos o Conselheiro, o Paracletos, que nos dá poder para sermos testemunhas de Jesus, que nos dá poder contra o pecado e nos leva a glorificar a Deus e glorificar Jesus e glorificar Deus Pai. Pedimos toda a ajuda do Espírito Santo para ser crentes e para sairmos da igreja edificados. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Jesus, o Senhor Jesus, tem dois ofícios importantes. Ele é sacerdote e ele é rei, e ele é insubstituível nesses papéis que ele tem. Ele não tem, por exemplo, herdeiro do trono. Ele não tem sacerdote sucessor do sacerdócio dele. Ele é sacerdote, ele é rei por toda a eternidade e ele é totalmente insubstituível. Ele foi simbolizado por Melquisedeque, foi simbolizado por Arão e os seus descendentes, foi simbolizado por Davi e os seus descendentes, e tem muitos outros símbolos de Jesus, mas esses são símbolos que vamos destacar para lembrar que ele tem dois ofícios. Ele também foi profetizado nesses dois ofícios pelo rei Davi, que foi profeta também, um grande profeta do Senhor, e por Zacarias. Mas antes de começar a falar dos dois ofícios de Jesus, quase que nós temos que desconectar um pouco da nossa forma de olharmos para Jesus. Geralmente nós pensamos em Jesus a partir da sua aparição na Judeia e na Galileia. Não é bem assim. Jesus é uma das pessoas da Trindade, ele é eterno, ele é criador dos céus e da terra, não só criador, ele é sustentador. A Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus, e ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, do Deus vivo. Ele é tudo que o Pai é, tudo que o Espírito Santo é, mas nós o veremos, e ele é um com o Pai, um com o Espírito Santo. De tal maneira que aqui na terra, humilhado no tempo e no espaço, as suas palavras também eram as palavras do Pai, os seus milagres eram milagres do Pai. Mesmo na cruz, ele morreu em plena oração. A gente gosta de dizer que o Pai se separou do Filho, não é isso que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse que o Pai estava no Filho, na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eles são inseparáveis, eles são indivisíveis. Quando Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava citando o Salmo 22, que profetiza a crucificação com detalhes, também a sua ressurreição e a expansão do reino de Deus. É um salmo maravilhoso. Ele morreu em plena comunhão com o Pai em oração. Deus meu, por que me desamparaste? Era oração. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, é oração. Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito, é oração. Ele morreu em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Na noite que ia começar a paixão de Cristo, o Senhor Jesus orou em João 17,5, e agora, João 17,5, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É este Jesus que eu quero chamar a atenção antes de falar dos seus dois ofícios. Ele tinha glória na Trindade como Deus, Criador dos céus e da terra, porque o Trino Deus inclui Jesus, é Criador dos céus e da terra. Ele estava na Trindade num estado de glória antes que o mundo existisse.
O fato dele estar novamente num estado de glória à direita de Deus Pai é o normal de Jesus. O anormal de Jesus é ter se humilhado no tempo e no espaço, é ter se tornado homem para morrer por nós. Isto é o anormal, ele estar num estado de humilhação. Antes que o mundo existisse, estava exaltado na Trindade, totalmente conectado ao Pai e ao Espírito, e uma expressão da Bíblia para isso é estar à direita de Deus Pai. A direita de Deus Pai não é literal, não é que se o Pai fizer assim, aí Jesus estava à direita, agora ele também tem que fazer assim, para ele eternamente estar do lado direito. A direita não é posição física, é posição de autoridade, ele é um com o Pai, com o Espírito Santo, ele não está acima, ele não está abaixo. O Trino Deus é Senhor dos céus e da terra, pronto e acabou. Se o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Aliás, blasfemar contra o Espírito Santo é seríssimo. Aliás, blasfemar contra Deus é seríssimo, porque Ele é o Rei, o Senhor e o Juiz da criação, inclui Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava no estado de humilhação, e a humilhação maior ia começar, todas as agressões contra Jesus, até a crucificação. E antes dele ir para o Getsemane, quando começou a paixão de Cristo, ele orou: Pai, glorifica-me junto a ti, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É desse Jesus que nós estamos falando. Do eterno Jesus na Trindade, esse que é o esplendor da glória de Deus, esse que é a expressão exata do ser de Deus. Jesus não é um Deus menor, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é. E tudo que Jesus tem, o Pai tem, o Espírito Santo tem. De tal maneira que a Bíblia fala mesmo, às vezes parece um pouco confuso, mas é porque o Trino Deus funciona assim. Tanto o Pai ressuscitou Jesus dos mortos, como o Espírito Santo ressuscitou Jesus, como Ele mesmo se ressuscitou. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Ele estava dizendo: eu vou me ressuscitar. Mas a Bíblia diz que o Pai o ressuscitou, e está certo, a Trindade funciona assim. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou dos mortos, está certo, o Trino Deus funciona dessa maneira. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é o reino de Jesus, está certo. E Jesus fala que o reino dele é o reino do Pai, está certo. A palavra de Deus diz que quando chegar o reino na plenitude, ele vai entregar ao Pai, está certo. E quando ele entregar ao Pai, o reino do Pai é o reino dele também, porque o Trino Deus funciona assim. Por isso que você o verá exaltado em Apocalipse, como Senhor, Rei sobre tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É esse Jesus exaltado que, segundo a palavra de Deus, ia se tornar homem para ter dois ofícios, rei e sacerdote. Presta muita atenção, ele não precisava se tornar homem para ser rei, ele já era rei, criador dos céus e da terra. Mas um dos sinais de que ele era quem ele era, é que ele nasceria da descendência de Davi, na tribo de Judá, para ser um rei eterno, da descendência de Davi, da dinastia de Davi, de um reino eterno. Nesse sentido, ele precisava se tornar homem para cumprir esta palavra do Senhor, que o Messias seria da descendência de Davi, eterno, rei eterno, da dinastia de reis de Davi, por toda a eternidade. Nesse sentido, ele precisava se tornar homem para ser este rei com essas características, da tribo de Judá, da família de Davi, mas ele não precisava se tornar homem para ser rei, ele era rei, criador dos céus e da terra. Agora, ele precisava se tornar homem para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha que ser 100% ser humano. Ele tinha que ter mãe biológica,
ele tinha que nascer num milagre de uma concepção do Espírito Santo. E o milagre não é só que ele foi formado em Maria, o milagre é que ele nasceu sem pecado. Esse que é o milagre. Ele nunca teve pecado, ele é eterno, ele é o rei, é o Senhor, ele é santo. Ele torna-se homem de uma mãe pecadora, mas ele nasce sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. Nasceu de uma virgem, na tribo de Judá, na família de Davi, em Belém da Judeia, como o profeta Miqueias havia profetizado que o Messias, o eterno, que existe de eternidade em eternidade, quando se tornasse homem, nasceria em Belém da Judeia. Porque ele é quem ele é, então é normal Isaías falar que quando ele se tornasse homem, ele é Emanuel, Deus conosco. É normal Isaías falar que ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, porque ele é quem ele é. Mas quando ele tornou-se homem, criou-se a possibilidade dele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Traspassado pelas nossas transgressões, esmagado, moído pelas nossas iniquidades. E nos últimos sermões aqui na igreja falamos da paixão de Cristo, nos seus detalhes, quanto foi na verdade muito pior do que aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E a paixão de Cristo foi profetizada por Isaías, por Davi. Agora ele tinha que se tornar homem para ser Redentor, Salvador. O livro de Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado pela obediência. Presta bem atenção, não tinha como melhorar Jesus na Trindade. Não tem como melhorar Jesus. Jesus é santo, puro, perfeito, Deus, Deus homem, homem Deus. Mas tinha como melhorá-lo no papel de Salvador. Ou ele se tornava homem e morria por nós naquela cruz, ou ele não era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi aperfeiçoado pela obediência, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não foi aperfeiçoado moralmente. Não tinha pecado em Jesus, ele precisou se esforçar para ser santo. Ele era santo e ele é santo, pronto, e acabou. Ele foi aperfeiçoado no papel de Salvador, porque ele precisava ser obediente até a morte, morte de cruz. E ele precisava cumprir toda a justiça de Deus até a cruz, até aquele momento que ele gritou: tudo está consumado. E quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, e quando ele morreu, o livro de Mateus diz que houve trevas, teve raios para todo lado, e os mortos, os recentemente mortos de Jerusalém, saíram dos túmulos ressurretos. Jesus tinha cumprido toda a obra de redenção, como profetizado e como decidido na eternidade. Porque a palavra do Senhor diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então ele tornou-se homem, não para ser rei, porque rei ele era, mas ele tornou-se homem para ser rei da dinastia de reis de Davi. Como Deus disse para Davi, o Messias vai ser da sua tribo, vai ser da sua família e vai ser rei de um reino eterno. Ele precisava se tornar homem para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora ele pode ser sacerdote. Dois ofícios de Jesus, rei e sacerdote. O sacerdote é o que clama a Deus em favor do pecador, e Deus ouve aquele clamor, ele é então justificado. Jesus foi simbolizado por Melquisedeque, por Arão e os seus filhos, por Davi e os seus filhos, são nesses dois papéis de rei e sacerdote. Melquisedeque é essa pessoa que eu não quero falar muito dele, porque a Bíblia é muito resumida sobre ele, mas nós sabemos o suficiente. Ele era rei de Salém, portanto ele era rei. Presume-se que esse rei de Salém está implícito aí, rei no território que posteriormente foi Jerusalém.
Agora, de Abraão até Davi são 1000 anos. Então, posteriormente, 1000 anos depois, Jerusalém é fundada por Davi. Ele era rei de Salém, de um território que parece que imaginamos ou entendemos que envolvia a futura Jerusalém. E ele era sacerdote do Altíssimo. Não sei se você já teve essa experiência, quando dois crente mesmo, se reúnem e começam a falar do Senhor, você sente que você é do mesmo povo, da mesma família. Já conversei com um japonês crente no Japão, já conversei com um coreano, com um americano, com inglês, com português, com espanhol, com boliviano, com gente da África, de tudo quanto é canto do Oriente Médio, do Egito, da Jordânia. Da hora que você encontra crente e crente começa a falar do Senhor e ambos têm o Espírito Santo, nós percebemos, nós somos de um povo só, de uma família só. Quando Abraão encontrou Melquisedeque, não tinha dúvida, eu sirvo o Senhor, Melquisedeque serve o Senhor, e Melquisedeque não é somente rei, ele é sacerdote. Abraão não teve nenhuma dificuldade, dizimou para o rei. Melquisedeque dizimou por princípio espiritual e não porque Melquisedeque era pobre ou estava precisando de dinheiro. Ele dizimou por princípio espiritual. É um outro assunto o dízimo, mas tem bastante base bíblica sim. Antes da lei de Moisés tem bastante base bíblica sim. Melquisedeque, ele tinha os dois ofícios, ele era rei e ele era sacerdote do Altíssimo, e ele não teve sucessor nos dois ofícios. Ele é um símbolo de Jesus. O símbolo não é o definitivo. O símbolo é símbolo exatamente porque não tinha glória junto do Pai antes que o mundo existisse. Só Jesus é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. Jesus é totalmente incomparável. Então, Melquisedeque é um símbolo. Ele não se compara a Jesus. Ninguém se compara a Jesus. Ninguém é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade, Criador dos céus e da terra. Jesus é totalmente incomparável. Agora, ele era um símbolo de Jesus, porque ele era rei e simultaneamente sacerdote, e ele não teve sucessor. O símbolo era mortal e pecador e morreu. O definitivo é eterno, antes da fundação do mundo. O definitivo é santo, por toda a eternidade santo, e a semelhança de Melquisedeque, ele tem os dois ofícios, ele é rei, ele é sacerdote, não tem substituto. Nesse sentido, Melquisedeque é um símbolo mais completo. 400 anos se passaram. Aí surgiu, quando Melquisedeque existiu, nem existia Israel, Jacó não tinha nascido os 12 patriarcas, Israel não existia. De repente, 400 anos se passaram, e ele sai do Egito, e Deus fala para Moisés: o seu irmão Arão, levita desta família, Arão e os seus descendentes, somente eles podem ser sacerdotes. Isso é muito importante. É muito importante nós sabermos que nós somos templo do Espírito Santo. É muito importante andar com Deus e ouvir a sua voz. É muito importante saber que tem vocação e tem chamada, e ser obediente à nossa vocação e à nossa chamada, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade. O que nós não podemos é inventar chamada e vocação que não estão nos limites bíblicos para a igreja, ou que Deus não tenha nos chamado ou nos agraciado. Só Arão e os seus descendentes podiam ser sacerdotes, e ninguém mais, por vocação de Deus. Esta família simbolizava um ofício de Jesus, o ofício de sacerdote, simbolizava. Eles matavam animais que representavam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O animal, por mais imaculado que fosse, por mais perfeito que fosse, ele era um símbolo do sacrifício de Jesus, totalmente incomparável. Porque Jesus é o eterno, que tornou-se o eterno santo,
que tornou-se homem, homem Deus, Deus homem, totalmente santo, e tomou o nosso lugar na cruz. Não se compara com bezerro. O sangue de Jesus não se compara com o sangue de animais. O sacrifício de Jesus não se compara com o sacrifício de animais. Os animais simbolizavam Jesus. Então Arão fazia parte de todas as suas instruções, dependendo do dia, da hora, do momento, do ano. Havia tantas ofertas de cereal, de animais, mas havia o dia nacional da expiação, havia o dia da Páscoa. Os animais, eles simbolizavam Jesus, e somente os sacerdotes da descendência de Arão podiam entrar no lugar santo, e somente o sumo sacerdote, ou o sacerdote escolhido em sorteio, como nos dias de Zacarias, o pai de João Batista, podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Então, uma vez que o animal fosse morto, o sangue era aspergido sobre o altar, o sacerdote invocava a Deus, clamava a Deus pelo pecador, e o pecador era perdoado a partir desse simbolismo de Jesus. O simbólico não é igual ao definitivo. Arão e os seus descendentes eram simbólicos, eram pecadores, eram mortais, envelheciam, os filhos deles eram sucessores. Nada disso acontece com Jesus. Jesus é eterno, não é mortal, ele é santo, ele tornou-se homem para morrer por nós, não é igual ser mortal. Por isso que lá em Apocalipse tem algum momento que o texto assim: e vi um cordeiro que parecia ter sido morto. Parecia mesmo, porque ele é eterno. Ele só morreu fisicamente por nós. Ele existia antes e depois da encarnação. E agora ele está exaltado à direita de Deus Pai, com a mesma glória que ele tinha junto ao Pai antes da fundação do mundo. Estar exaltado na Trindade é o normal de Jesus. Só por 33 anos que ele humilhou-se no tempo e no espaço. Essa humilhação de Jesus tem a ver com autolimitações. Ele tinha todo o poder de ser onipresente, mas quando ele se tornou homem, quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia. Ele tinha que andar até lá. Ele tem todo o poder de ficar acordado sempre, mas quando ele se tornou homem, ele teve que dormir no barco. Ele tem todo o poder de ser plenamente onisciente, mas quando a mulher de fluxo de sangue tocou nele, ele olhou e perguntou: quem que me tocou? Quem me tocou? Esse é o estado de humilhação de Jesus. Toda a glória de Deus, toda a onisciência, onipresença no cérebro humano não cabe. Então ele limitou-se no tempo e no espaço, mas em plena comunhão com o Pai, plena comunhão com o Espírito Santo, mas ele não está limitado. Não quero explicar Deus, mas ele não está limitado. Ele está exaltado na Trindade, mas de um jeito que a Trindade funciona. Quando o Espírito Santo habita em nós, você pode dizer que pelo Espírito Santo o Pai e o Filho habitam em nós. Mas pastor Silas, o senhor está inventando? Eu não estou inventando. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai o amaremos, viremos e faremos nele morada. Aonde Jesus disse que vai morar? Naquele que o ama e guarda os seus mandamentos. Ele está exaltado à direita de Deus Pai? Claro que está. Ele vai voltar em grande poder e glória? Claro que vai voltar. Mas ele disse que faz morada em nós. Ele faz morada naquele que o ama e guarda os seus mandamentos. Portanto, aonde o Espírito Santo de Deus está o Pai, está o Filho. Não estou tentando explicar Deus, só estou dizendo que é o que a Bíblia diz que Deus é e como Ele é. Exaltado à direita de Deus Pai, não tem nenhum limite do estado de humilhação. Ele está onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ele ainda disse: estarei sempre convosco. E não é brincadeirinha de Jesus, não. Não é, precisa lembrar Jesus, hoje eu vou orar mais alto, porque parece que ele não está aqui, então eu vou gritar: Jesus vem, Jesus vem.
Ele não precisa falar vem, ele disse: estarei sempre convosco. Possivelmente somos nós que estamos secos demais, gelados demais, frios demais, nem percebemos a sua presença, nem percebemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Tem momento complicado, né, que parece que o mundo vai acabar. Nesses momentos assim, desesperador como são, eu tento parar e falar: Senhor, o Senhor está em mim, eu tenho que ouvir alguma coisa agora. Meu filho Lucas, ele era muito elétrico. Saía de uma van lá na Espanha, numa viagem que a gente fez, antes de eu tirar o cinto de segurança, a porta abriu, ele... Todas as praças da Espanha têm chafariz. Com 4 anos, ele dizia: piscina, piscina, piscina. Quando você via, ele estava lá dentro. Ele corria tão rápido que não dava tempo de eu acompanhar. E uma vez na praia, irmão, antes de eu tirar o cinto de segurança, ele correu e já perdi o menino. Você perdeu um menino de 4 anos, um filho de 4 anos, no meio daquela multidão na praia. Senhor, o Senhor está aqui. E daí, Senhor, fala alguma coisa. Parece que eu ouvia Deus falando: ele vai ser achado, está tudo bem. 5 minutos depois, nós fomos no bombeiro, eu já estava lá no bombeiro. Irmãos, eu tinha que ter gravado, porque ele se perdeu, começou a chorar desesperado, e todo mundo ali reunido: calma, nós vamos achar seu pai, sua mãe. Onde você mora? Araçariguama. E todo mundo ria. Eu não sei porque que eles riam do nome da nossa cidade. Araçá, o quê? Araçariguama. Eu falei: gente, vocês estão rindo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, Jesus está sempre conosco. Quando a pandemia começou, que eu via Milão fechada, Londres fechado, Madrid fechado, deu um pavor. Eu falei: eu acho que eu não vou pagar a prestação do carro até dezembro, porque vai ter desemprego, shopping fechado, tudo fechado, igreja fechada. Acho que eu não pago mais as contas. Senhor, parece que Deus dizia que estava tudo bem, mas era desesperador aquele momento. Só sei que até dezembro eu paguei o carro está pago. Agora eu tenho que dar entrada, comprar outro, mas que eu paguei o carro até dezembro, eu paguei. Mas dá um desespero. Eu quero dizer para você que Jesus não está mais limitado no tempo e no espaço. Não quero explicar Deus, mas se Ele disse que eu e o Pai viremos e faremos morada, é certeza que Ele faz isso. Se Ele disse: estarei sempre convosco, a gente entende que através da pessoa do Espírito Santo, de um jeito que a Trindade funciona. Não estou querendo explicar Deus, só estou querendo dizer: é verdade, Ele está sempre conosco, e nós precisamos aprender a ouvir a sua voz e não inventar a sua voz. Nós estamos falando de um grande ser que é um com o Pai e com o Espírito. Nós estamos falando de um grande ser que é Senhor nos céus e na terra. Está tudo debaixo dos pés dele, mas ainda assim Ele disse que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Então Ele não é qualquer pessoa, mas Ele nos conhece. E Ele disse que as ovelhas que andarem com Ele vão discernir a sua voz, e nós devemos ter este alvo de discernir a voz do Senhor Jesus. Possivelmente Ele nos falará através do Espírito Santo, mas isso que Ele vai fazer. Bom, Arão é o simbólico. Envelhecia, pecador, tinha que ser substituído, os animais eram um sacrifício, era imperfeito. Jesus é o eterno, santo, perfeito, não tem substituto. Ele não é sacerdote segundo a ordem de Arão, porque ele é da família de Davi, ele não é daquela família. Ele é chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é um símbolo mais completo, porque em Melquisedeque unia-se os 2 ofícios, rei e sacerdote, e ele não teve substituto. Jesus não tem substituto. 400 anos depois de Abraão surgiu também esse sacerdócio simbólico de Jesus. Mais 600 anos, 1000 anos depois de Abraão e de Melquisedeque, surgiu Davi, quando Deus falou: e o Messias será da sua dinastia, rei eterno, de um reino eterno. É isso que o Senhor prometeu
ao rei Davi. Então a família de Davi passa a simbolizar outro ofício de Jesus, o fato que ele é rei. Assim como Melquisedeque, assim como Arão, Davi, os seus reis, descendentes reis, são simbólicos. Todos eles eram pecadores, todos eles eram mortais, finitos e tinham que ser substituídos. Jesus é santo, é eterno, não tem herdeiro do trono de Jesus. O Trino Deus envolve Jesus, é Rei, Senhor, por toda a eternidade, não tem substituto. Ele é eternamente Rei, Ele é eternamente Cordeiro, e porque Ele é Cordeiro, Ele é eternamente sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e Ele está no trono. Hoje nós não veremos com detalhes, espero fazê-lo em breve na igreja, mas em Apocalipse 5 é uma grande bênção. Apocalipse 5, quem que está no trono? O Pai está no trono e tem na mão direita o livro com 7 selos. Quem que pode pegar aquele livro? É o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro que foi morto e comprou para si pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Aonde está o Cordeiro em Apocalipse 5? Ele aproxima-se do Pai, ele pega o livro e ele está em pé em cima do trono. No trono está o Trino Deus. No trono está o leão da tribo de Judá, o Rei eterno do reino eterno, do reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No trono está o Cordeiro que foi morto e comprou para si pessoas de todos os povos, línguas e nações. Lá em Apocalipse 5, Jesus está no trono. Rei, leão da tribo de Judá, da descendência de Davi, da raiz de Davi, e o Cordeiro que foi morto, que portanto também é sacerdote. Também nos declara justos diante do Pai na Trindade, porque morreu pelos nossos pecados. Então Jesus tem 2 ofícios. Ele é rei, sacerdote, totalmente insubstituível. Ele foi profetizado, não só simbolizado por Melquisedeque, Arão, seus descendentes, Davi, seus descendentes, ele foi profetizado por Davi e por Zacarias. É um ato profético que vai acontecer ali, que aconteceu em Zacarias mais ou menos uns 400 e poucos anos antes de Jesus. Zacarias faz parte desse período que eles vão reconstruir o segundo templo. E ele tem que fazer um ato profético junto com o sacerdote Josué. Josué significa... Josué e Jesus, no hebraico, é o mesmo nome. É uma longa história, não vou entrar aqui nos detalhes, mas naqueles dias a língua era escrita sem vogais. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas porque senão demora muito o sermão. Josué e Jesus, sem as vogais, é exatamente o mesmo nome lá no hebraico, cuja raiz significa o eterno salva. Por acaso o sacerdote tem o mesmo nome de Jesus, é isso que significa Yeshua, o eterno salva. E o Senhor falou para o profeta Zacarias: você vai pegar ouro e prata, vai fazer uma coroa e vai colocar na cabeça do sacerdote. É um ato profético um pouco assim esquisito, porque Melquisedeque tinha os 2 ofícios, mas Arão não podia ser rei. Os sacerdotes não tiveram a tentação de ser rei. O único sacerdote que foi rei, mas não usurpando o trono, foi Joiada. Joiada, ele protegeu Joás, que era criança ainda, que Atalia, filha de Acabe, usurpou o trono de Judá por 6 anos. É uma longa história, porque chegou a este ponto. E ela matou todos os filhos de Josafá, mas Joás foi escondido. No determinado momento, o sacerdote Joiada deu o golpe lá e tirou ela do trono e falou: o herdeiro do trono aqui tem que ser descendente de Davi, e é Joás. Mas Joás era criança. Então ele foi rei no lugar de Joás, mas reconhecendo que Joás era o rei. Quando a hora chegou, ele passou o governo para Joás, mas ele nunca usurpou.
Nós não temos história de sacerdotes querendo ser reis, julgados pelo Senhor por causa disso. Mas Uzias tentou ser sacerdote e foi ferido de lepra na mesma hora. O rei Saul tentou oferecer sacrifícios, ele não era da família de Arão. Samuel foi criado no tabernáculo, e lá em 1 Crônicas, na genealogia, está bem claro que Samuel era levita da família de Arão. Então tinha que esperar Samuel chegar. Ele não esperou, perdeu o trono. Então as famílias não podiam usurpar o ofício uma da outra. Família de Arão é sacerdócio, família de Davi são reis, e pronto, acabou. Nos dias de Josué não tinha mais essa monarquia, mas ele era, digamos, espiritualmente falando, o herdeiro do trono de Davi. E Zacarias tinha que chegar lá, pôr na cabeça do Josué, que era sacerdote, Zorobabel, que era o herdeiro do trono de Davi, né, da descendência de Davi, tinha que pôr a coroa na cabeça de Josué e falar assim: o seu nome é Renovo. Bom, esse não era o nome dele. Esse é o nome do Messias em Isaías: renovo, broto, ramo, da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Você reconstruirá o templo de Jerusalém, o segundo templo. Mas o Messias, em tratando-se do Messias, que une-se os dois ofícios, rei e sacerdote, falava-se profeticamente da igreja, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Senhor não está mais lá no Santo dos Santos, Ele habita no seu povo, e o povo pode entrar no Santo dos Santos com ousadia pelo sangue de Cristo. É isso que Hebreus diz. E o Senhor continuou dizendo: você terá majestade no trono. Não podia ser aquele Josué, é o Messias. E você será sacerdote no trono, rei no trono, é Jesus. E haverá união dos ofícios, sacerdócio e rei em Jesus. Zacarias 6, um ato profético, profetizando que em Jesus tem os dois ofícios, ele é rei, ele é sacerdote. Zacarias 6, 11. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Ele nunca podia ser rei, e isso é um ato profético. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é o Renovo. Bom, isso aqui é o título do Messias, não é de Josué. Ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Até que Josué esteve envolvido na construção do segundo templo. Mas o Messias, que é sacerdote e rei, edifica a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Verso 13: ele construirá o templo do Senhor. No caso do Messias, que tem os dois ofícios, é a igreja. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e assentará em seu trono para governar. Sacerdote, cordeiro que senta no trono é o Messias. E ele será sacerdote no trono. Só Jesus é o leão, o cordeiro e o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e haverá harmonia entre os dois ofícios de ser rei e de ser sacerdote. Mas antes que Zacarias profetizasse nesse ato profético que o renovo, o Messias, que tem os dois ofícios, constrói a igreja, edifica a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, foi o rei Davi que profetizou que o Messias teria os dois ofícios. Estamos falando do salmo mais importante da Bíblia. Não é o mais conhecido, mas ele é o mais importante da Bíblia. É o salmo em que Davi profetizou que o Messias tem os dois ofícios, e é o salmo mais citado no Novo Testamento. O Salmo 23, ele é muito edificante, toda a palavra do Senhor é importante, mas o Salmo 23 não é citado no Novo Testamento. Evidentemente que Jesus é o bom pastor, de João 10, tem muita conexão com o Salmo 23, mas o Salmo 23 não é citado no Novo Testamento. O Salmo 110
é citado em inúmeras vezes. Vou ler para você antes de ler o Salmo 110. Você só ouve agora, nós vamos ler juntos o Salmo 110 daqui a pouco. Espírito Santo havia sido derramado em Atos 2. Pedro levantou para pregar. O que você acha que ele disse? Exaltado à direita de Deus, isso é o normal de Jesus. Estar exaltado na Trindade é o normal de Jesus. Antes que o mundo existisse, ele estava exaltado na Trindade. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que agora vocês veem e ouvem. Quando Pedro disse exaltado, ele está citando o Salmo 110. Esse é o salmo mais importante, porque ele é o mais citado, e ele fala dos dois ofícios de Jesus. Diante do Sinédrio, em Atos 5, o que você acha que Pedro falou? Deus o exaltou, colocando à sua direita, isso é o Salmo 110, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Este é o salmo mais citado do Velho Testamento. Quando Paulo escreveu assim, presta bem atenção: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é o Salmo 110. Quando você, eu não vou ler tudo, eu vou ler só mais duas, mas tem mais. Efésios 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de principados e potestades, governo, domínio, por aí afora. Exaltado à direita de Deus, em Efésios 1, é o Salmo 110. Hebreus, capítulo 5 e 7, quando fala do sacerdócio de Jesus, superior a Arão, da ordem de Melquisedeque, é o Salmo 110. Mas o que eu mais gosto mesmo, Jesus tinha esse jeito tão meio misterioso de falar, né? O Senhor tem um jeito meio misterioso de falar, mas eu gosto demais. Quando ele é levado diante de Caifás, está iniciando a paixão de Cristo, mas ele já tinha sido bem agredido, e ele estava em silêncio, como ovelha muda levada ao matadouro. Aí Caifás disse assim para ele: jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus respondeu, tu o disseste, que era uma expressão dos dias, significando exatamente o que você está falando. E Marcos escreveu exatamente o significado, sim, eu sou. Aí ele continuou: e verá o Filho do Homem à direita do Poderoso, vindo nas nuvens. O que Jesus acabou de dizer: eu sou o Messias. O que vai acontecer aqui, a paixão de Cristo, está profetizado. A ressurreição de Cristo está profetizado. E o meu estado de exaltação, com a glória que eu tinha junto do Pai, antes que o mundo existisse, está profetizado, e você verá. Não é só porque você verá, é porque todo mundo verá. A palavra do Senhor diz que haverá um momento, haverá uma hora, na plenitude do reino de Deus, que todo o olho verá, todo o joelho se dobrará, e toda boca falará: Jesus Cristo é o Senhor. Não tem melhor resposta para Caifás, né? E ele deixou a paixão de Cristo tomar o seu curso. Chegamos diante do Salmo 110. Com todo o respeito a todos os salmos, eu gosto demais dos salmos, sou muito edificados pelos salmos, eu gosto mais de pregar em salmos do que outras coisas. Mas a gente tem que ouvir a voz de Deus, né?
Então, de vez em quando, parece que Deus falou para mim, agora é Isaías. Isaías está ardendo no meu coração para eu pregar Isaías, mas procurando ouvir a voz de Deus, parece que o Senhor falou, mas agora faz um parênteses aí, agora é o Salmo 110. E eu estou com Isaías ardendo no meu coração, e parece que o Senhor falou, abre esse parênteses aí, porque agora vai ser Apocalipse 5, o Cordeiro, o Leão está no trono, e você vai voltar em Isaías. Não terminamos, mas estamos diante do salmo mais importante, Salmo 110, mais importante no sentido de mais citado, porque toda a palavra do Senhor é importante. O Senhor disse ao meu Senhor, Yahvé no original, que aplica-se ao Trino Deus, mas aqui ao Pai, e Adonai, que aplica-se na Bíblia ao Trino Deus, aqui a Jesus. Yahvé disse para Adonai, o Messias é chamado Adonai, um dos nomes do Senhor, de Deus. Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por estrado dos teus pés. Davi disse, o Messias é Adonai. O Messias é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. Ele é Senhor de tudo, e assim Jesus calou a boca dos fariseus. Mateus 22, Jesus perguntou de quem o Messias é filho. Os fariseus logo responderam corretamente, de Davi. Mas evidentemente que ele não é um mero filho de Davi. Ele não é um Josias consagrado. Ele não é Ezequias. Ele não é Moisés. Ele não é Elias. Ele estava junto com o Pai, com a glória que ele tem exatamente agora, antes que o mundo existisse. Ele não é qualquer pessoa. Ele é uma das pessoas da Trindade, Criador dos céus e da terra. Aí Jesus continuou, bom, se ele é filho de Davi, por que ele o chamou de Adonai? Por que ele o chamou de Deus? Porque está escrito, disse o Senhor ao meu Senhor, ele estava falando em aramaico, disse Yahvé a Adonai, assenta-te à minha direita. Se ele é Adonai de Davi, ele não é um mero filho de Davi. E os fariseus calaram a boca, porque o próprio Davi disse que ele é Adonai. Ele é Senhor nos céus e na terra. Aí o Salmo 110 continua, eu quero ler, já estou acabando. Deixa-me achar aqui nas minhas folhas. Vamos para o verso 2, é maravilhoso. Lá no trono nós temos o leão da tribo de Judá, nós temos o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós temos o cordeiro, no estado de exaltação, que é o normal de Jesus, que ele tinha antes que o mundo existisse. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. É o reino de Deus crescendo como semente de mostarda, até que Jesus o traga em grande poder e glória. Verso 3 tem a ver conosco. Quando convocares as tuas tropas, somos nós, lavados e purificados no sangue de Cristo. O teu povo se apresentará voluntariamente, não é obrigado. Arrependei-vos, achegado a vós o reino de Deus, não é obrigado. Deus chama e nós nos entregamos, e quem pegou no arado não pode olhar para trás, não pode ficar reclamando, tem luta, tribulação, tem dificuldade, tem que preparar sermão, tem que orar, não pode olhar para trás. O povo se apresenta de maneira voluntária. Verso 3, trajando vestes santas, somos nós, lavados no sangue de Cristo. Desde o romper da Europa, os teus jovens virão como orvalho, geração pós geração, Deus chama jovens e dá experiência com o Espírito Santo para jovens. Não é anormal jovens nos acampamentos serem batizados no Espírito Santo, isso não é anormal. Não é anormal Deus tocar crianças, jovens e adolescentes, dar-lhes experiências bem fortes, para que eles sejam crentes até o fim da vida e atendam a chamada que o Senhor tem para eles.
Verso 4, jurou o Senhor, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, significando o Adonai, Messias, é rei, sacerdote, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, insubstituível. Ele não tem substituto, ele não tem herdeiro do trono, ele não tem sacrifício que vai melhorar o sacrifício dele, intercessão que vai melhorar a intercessão dele. Ele é totalmente insubstituível. Verso 5, agora é Jesus voltando em grande poder e glória. Nem quero explicar muito isso, mas Zacarias vai falar da guerra do Armagedon, Apocalipse 19, está melhor explicado lá. Verso 5, o Senhor está à tua direita, é o Adonai, é Jesus. Ele esmagará reis no dia da sua ira, é quando ele voltar por ocasião do fim da grande tribulação, na guerra do Armagedon. Julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra, é quando ele separar bode de ovelha, isso é Jesus no esplendor da glória. No caminho beberá de um ribeiro, então erguerá a cabeça. Deve significar ribeiro, água, plenitude do Espírito Santo de Deus para a igreja santa que se apresenta de maneira voluntária, jovens santos que se apresentam de maneira voluntária dizendo: eis-me aqui, Senhor, para pregar o Evangelho, para receber poder do Espírito Santo para ser santo, para receber graça de Deus, para atender a vocação, a chamada. Vocação chamada não é inventação. Arão não podia inventar, Davi não podia inventar, ninguém pode inventar. A gente não inventa, nós andamos com Deus e o bom pastor chama a ovelha pelo nome e convoca, dá dons, dá talentos, dá poder do Espírito, dirige. Nós não autodeclaramos, agora eu sou apóstolo, agora eu sou importante, agora eu não sei o quê. Não tem poder, não tem unção nenhuma, dá até vergonha usar aqueles títulos, não tem nem caráter de vida cristã, devia sentir vergonha de fazer questão de usar títulos sem caráter de vida cristã. É Deus que chama, é Deus que capacita, é o Senhor quem fala com as ovelhas. Jesus está no trono em Apocalipse. Nesse momento, preste bem atenção. Segundo Apocalipse, Jesus sabe o dia que começou o Covid e Jesus sabe o dia que vai acabar. Segundo Apocalipse, quando ele abre o selo, são ciclos de juízos. Ele sabe, agora quando eu abrir esse aqui, vai começar a grande tribulação e ela vai acabar aqui. Ele não está precisando de conselheiro lá no trono. Quando que vai começar mesmo? Quem é o cantinho? Quem é o anticristo? Quem que é? Ele está no trono. Ele sabe quando começa a Covid, ele sabe quando termina, ele sabe quando começa a grande tribulação, ele sabe quando termina. Ele sabe tudo. Ele está no trono. Ele é o Senhor. Agora eu tenho algo para dizer para você. A gente fica até sem palavras, diante da grandeza de Jesus. Parece que falar obrigado é pouco, parece que o nosso louvor fica fraco, tudo fica muito fraco. Mas o Senhor não está esperando obrigado perfeito e nem louvor perfeito. Ele está esperando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está esperando o coração quebrantado, espírito abatido. Ele não está procurando o crente soberbo para ficar na frente dele falando aleluia. Ele está procurando pessoa quebrantada, espírito abatido, coração quebrantado. É isso que ele está esperando. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está no trono, mas ele disse: estarei sempre convosco. Ele está no trono, mas ele disse: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele está no trono, ele é Senhor, ele sabe quando a grande tribulação começa, quando termina, quem é o anticristo, quem não é, ele sabe tudo. Não dá para dar aula para Jesus. Exaltado à direita do Pai, com a mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo, não dá para dar conselho para Jesus, não dá para dar aula para Jesus,
mas dá para andar com Jesus, dá para chegar ao Pai por meio de Jesus, e dá para receber o Espírito, que é isso que Pedro falou. Exaltado ao direito do Pai, recebeu a promessa e derramou sobre a igreja. É isso que vocês estão vendo e ouvindo. Isso é Jesus que está fazendo. Ele é o vitorioso, exaltado na Trindade, e está derramando o Espírito Santo sobre a igreja. Amém? Quem quer ser essa geração voluntária, aleluia, que fala: Senhor, eu quero. O Senhor está exaltado, mas o Senhor não está longe. O Senhor está exaltado, mas o Senhor chama a ovelha pelo nome. O Senhor é exaltado, mas conhece todas as minhas situações particulares. O Senhor é exaltado, mas ouve a minha voz. Quem quer orar e louvar com liberdade, fala aleluia, glória a Deus. Mais alto. Quem glorificando a Deus, joga até as cadeiras para cima, levanta a mão aí. Mas joga na outra igreja, nessa igreja aqui que não joga não, só na outra igreja. Fica em pé, eu vou orar e o louvor vai começar. E você vai, o meu convite para você, diante da grandeza, da majestade de Jesus, é você se entregar ao Senhor, é você se relacionar. Ele está no trono, mas Ele disse que estaria com cada um de nós. Ele está no trono, mas Ele disse que as ovelhas ouvem a sua voz. Será que nesse momento de oração, de louvor, você gostaria de fazer deste momento um período bem próximo de Jesus? Você vai sentir a sua presença e você vai ouvir a sua voz. Não vai ser nada que mágico de minha parte, mas será o Espírito Santo entre nós. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Obrigado pela profecia do rei Davi no Salmo 110. Obrigado pelo ato profético de Zacarias. Obrigado pelo simbolismo de Melquisedeque, de Arão e seus descendentes, Davi e os seus descendentes. Obrigado pela resposta de Jesus a Caifás. E obrigado por Apocalipse 5. Diante da grandeza do Senhor Jesus, de sua majestade, de sua autoridade, de sua redenção, da sua intercessão por nós, nossas palavras ficaram fracas, o nosso obrigado ficou fraco, o nosso louvor ficou fraco, nossa intercessão ficou fraca, mas nós lembramos que o Senhor não está procurando linguagem perfeita. O Senhor está procurando adoradores que te adorem espírito e em verdade. Nesse momento, enquanto nós oramos, nós também estamos nos entregando completamente ao Senhor Jesus. Nós estamos convidando Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Senhor amado, Pai amado, estamos convidando Jesus pelo Espírito Santo para nos batizar com o Espírito Santo, para ouvirmos a sua voz e para chamar a tropa, especialmente os jovens, para a vocação, para o ministério que o Senhor tem colocado nos seus corações e que o Senhor tem para cada um deles. Oramos e recebemos essa ministração do Senhor Jesus, no nome de Jesus.